O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 22, celebramos Santa Cecília. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 28, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante e foi ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom e fiel. Como fosses fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado que disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositasses meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu receberia com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que ele tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é um tanto longo, mas ele traz, assim, na sua essência, a mesma parábola daquela parábola em que nós tivemos esses dias, né, no Santo Evangelho, né, quando Jesus também comparava o reino de Deus, aí da mesma forma deste homem que vai prestar conta junto com aquelas pessoas que ele deixou os talentos, né? E um tinha 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. O que tinha 5 devolveu 10, o que tinha 2 devolveu 4, e o que tinha 1 escondeu e devolveu, enfim, aquilo que era do dono, né? Do patrão, que é Deus Pai. Hoje ele só muda, né? Lucas muda um pouquinho, né, a dinâmica, mas a questão é a mesma. Este homem que foi coroado rei é Jesus, é Deus Pai, né? Nós podemos interpretar assim. E as pessoas com quem está ali, que não gosta dele, ou que receberam esses dinheiros, essas moedas, somos nós. Nós recebemos de Deus estas realidades. Aqui dita em moedas,
mas é a própria graça de Deus que é oferecida para todos nós, que é oferecida para essas pessoas, para que possam trabalhar e a graça de Deus fazer valer. O que acontece é que alguns de nós trabalhamos com a graça e chegamos e devolvemos, então nos será dado ainda mais, não ainda mais em dinheiro, ainda mais graças e bênçãos, porque nós sabemos e conseguimos trabalhar com esta graça. Agora, quando a pessoa não faz nada, tem medo, esconde até aquilo que era do patrão, aquilo que era de Deus, ele devolve simplesmente aquelas moedas, mais uma vez, não são valores, mas são a própria graça de Deus e o próprio rei aqui, coroado rei, né, que é o próprio Jesus, o próprio Deus, está dizendo, olha, eu vou julgar pela tua própria boca. Você mesmo disse que eu sou um homem severo, no sentido de permitir que a graça de Deus seja construída. Então, tira dele e dá àquele que tem já 1000. Porque aquele que tem 1000 vai produzir ainda mais a graça de Deus. Aquele que é preguiçoso, inútil, não vai produzir nada. Não que Deus deixe de amar aquele que não produziu nada, mas ele não respondeu em nada. E nós precisamos responder a este amor de Deus, a graça de Deus. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, muito menos vamos construir o reino de Deus. Muito bem, gente. Se a gente está ainda aí com a graça de Deus na mão e não conseguimos ainda fazer nada, vamos dar passos significativos para que esta graça de Deus em nós e nos outros possa fazer valer e a graça de Deus acontecer, o amor de Deus acontecer no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Deus abençoe, Deus os guarde, um bom dia a todos e que a Mãe de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.